Olá, pessoal, beleza? Eu sou o Roberto e sou professor do curso de Tecnologias e Sistemas de Informação. A aula de hoje é Arquitetura de Computadores Paralelos, dentro da disciplina Sistemas Computacionais. Esses aqui são os tópicos que nós vamos abordar. Vamos falar um pouco sobre, de uma forma geral, sobre computadores paralelos. Vamos falar as aplicações, fabricantes, algumas coisas assim, bem breve, um slide apenas. Vamos falar também um pouco de história, vamos falar sobre Cray, os computadores Cray. Vamos falar também da classificação dos computadores paralelos e topologias de interconexão e os níveis de paralelismo. Então, também, assim como a aula anterior, também de arquitetura de computadores, mas agora, na aula anterior, falamos de arquitetura de computadores pessoais. Hoje, nós estamos falando sobre arquitetura de computadores paralelos. Então, nesse tópico aqui, computadores paralelos, vamos dar uma breve introdução ao assunto, ao tema da aula. Computadores de arquitetura paralela foram desenvolvidos especialmente para aplicações que exigem um alto ou elevado, desempenho computacional. Ou seja, houve uma demanda. E essa demanda determinou a necessidade de se desenvolver computadores assim. Nós vamos ver no slide seguinte que isto começou no início da década de 1970, quando eles começaram a desenvolver esses computadores. A ideia é você ter processadores especializados trabalhando em paralelo. Então temos três situações, três. A primeira delas, eu tenho um microprocessador e dentro desse microprocessador eu tenho os cores. Então, os múltiplos núcleos que fazem processamento paralelo interno ao microprocessador. Temos a segunda situação, de três, onde eu tenho CPUs ou microprocessadores distintos trabalhando em paralelo. E temos uma terceira situação, que são computadores completos, cada um com as suas respectivas CPUs, trabalhando em paralelo. Ou computadores completos com várias CPUs, cada um deles. E essas CPUs com seus núcleos, seus múltiplos núcleos. Nós temos essas três situações aqui de computação paralela. Exemplos aqui de aplicações, algumas aplicações típicas de computação paralela ou de computadores paralelos. Modelagem física, estrutura, fluidos, deformações, indústria automobilística, aeroespacial, petróleo, etc. Existem modelagem onde você pega um sistema físico muito complexo e você deseja tornar aquele sistema físico algo em que você possa simular uma situação de funcionamento desse sistema de tal forma a prever resultados com a construção desse sistema. Então, eu estou pensando no sistema físico, por exemplo, uma tubulação, e dentro dessa tubulação um sensor que é capaz de medir a vazão de um certo fluido dentro dessa tubulação. Então, eu pego esse sistema físico que não existe, eu vou construir o tubo, eu vou construir o sensor, eu vou deixar esse sensor dentro desse tubo e vou fazer ali a medida da vazão. Mas eu não tenho o sensor, fisicamente falando. Mas eu desejo saber, por antecipação, como esse sensor ou como esse sistema sensor tubulação vai funcionar. Então eu faço a simulação. Para fazer a simulação, eu uso a modelagem. Então eu crio um modelo tridimensional, e coloco esse modelo dentro do computador e peço para ele simular isto. E ele vai gerar resultados, que são resultados que, depois de uma implementação, vão ser comparados com os resultados experimentais
E agora eu tenho condições de validar esse modelo e utilizar esse modelo para aperfeiçoamentos do sistema, sem precisar ficar gastando com a construção do sistema. E a agilidade de desenvolvimento de novos produtos aumenta muito e o custo desse desenvolvimento diminui bastante. Isso aqui é um exemplo, né, da modelagem física de estruturas de fluidos e deformações, etc. Aplicações na indústria, etc. Também tem a modelagem bioquímica, onde nós abordamos aqui a estrutura molecular aplicado na indústria química e farmacêutica, né? Análise de sinais, né, na astronomia, nos estudos relacionados a petróleo, no pré-sal, essas coisas. O uso de computação de alto desempenho, de desempenho muito elevado, que envolve computação paralela, é muito útil. Previsão do tempo, temos supercomputadores que empregam computação paralela, utilizados aqui para previsão do tempo. Pesquisa científica em geral e órgãos governamentais também podem usar processamento paralelo. Processamento e a programação. Os desafios aqui envolvidos levam aqui à definição da arquitetura. Então, nós temos diferentes arquiteturas e essas diferentes arquiteturas são construídas tendo-se em vista algumas peculiaridades relacionadas ao processamento e à programação. Temos computadores paralelos que têm o seu processamento vetorial, que é a arquitetura principal dos supercomputadores. Os supercomputadores, eles trabalham com processamento vetorial. Os computadores com processadores massivamente paralelos trabalham com multiprocessamento, MPP, multiprocessamento. E tem os cluster computers, que são os aglomerados, né, aglomerados de computadores, que são arquiteturas compostas por computadores comerciais utilizados em estações de trabalho e em servidores. E aqui estão alguns fabricantes, os principais fabricantes. É interessante notar aqui que não são muitos os fabricantes de computadores paralelos. Computação paralela é algo bastante restrito. A quantidade de pessoas que trabalham com computação paralela é bastante restrito, não tem a mínima comparação com a computação convencional, aquela que nós encontramos nos computadores pessoais. Falando de história, tudo começou aqui com o pai dos supercomputadores, o Seymour Cray. Seymour Cray viveu aqui nesse período. Esse slide aqui tem finalidade de dar uma contextualização histórica apenas. Então, temos aqui em 1972, o Cray 1 foi o primeiro computador que emprega processamento paralelo, ou primeiro computador paralelo, formação da Cray Corporation. Em 1996, houve um merger. Um merger é a união de duas corporações, de duas empresas. Então, a Cray Research foi aqui fundada em 1972 e a Silicon Graphics Corporation se fundiram, se tornaram uma empresa e formaram aqui a Cray Incorporation. E foi, né, essa Cray Incorporation é vendida para a Terra Computer no ano 2000. Logo abaixo temos uma sequência de computadores paralelos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Cray 1, Cray 2, Cray C90, Cray T90, e são processamento, como está escrito aqui, processamento vetorial. Os multiprocessadores, os MPPs, eles foram aqui o Cray XMP, o Cray YMP, e assim sucessivamente, até o último aqui, nos tempos próximos aqui do nosso tempo. E os mini super, que também foram desenvolvidos aqui a partir de 1990. Temos essas três categorias aqui de supercomputadores, computadores paralelos.
dentro do histórico que nós estamos querendo apresentar aqui. E nos tempos atuais temos esses três aqui, essas três topologias aqui, e arquiteturas também. Ainda do histórico, Cray, histórico ainda, na parte de introdução histórica, né, dessa aula, nós temos esse slide apresentando essas fotos desses computadores paralelos. A ideia nesse slide não é vocês dominarem, né, os tópicos que estão aqui abordados, mas terem uma visualização de como são, externamente falando, né, esses computadores. Então, o Cray T3E, que é um dos supercomputadores aqui da Cray, ele tem esse aspecto. O Cray MTA tem esse aspecto. Esse HPC Cluster tem esse aspecto aqui, são um cluster, né? Temos alguns racks aqui. E tem o Cray SV1 aqui. E é interessante verificar aqui que uma CPU de 8 gigaflops, memória de 128 GB aqui no Cray SV1. Aqui temos o Cray T3E, que tem de 40 a 2.176 elementos RISC. Esse RISC aqui é Reduced Instruction Set, ou seja, um conjunto reduzido de instruções. A quantidade de memória RAM aqui, nós notamos aqui 256 a 512 megabytes de memória RAM. A conexão toroidal duplo, 42 a 166 gigabytes por segundo. Aqui nós temos os 8 gigaflops e 128 gigabytes aqui. E esse aqui é o projeto original da Tera, esse Cray MTA. E temos o paralelismo, a quantidade de processadores aqui, 16 a 256 processadores. A memória compartilhada, que trabalha com memória compartilhada, vamos falar sobre isso nos slides seguintes, e 1 Tera. E uma característica curiosa, facilidade de programação. Quando se fala em processamento paralelo ou arquitetura de computadores paralelos, programação não é fácil. Não é fácil programar computadores assim. Há um pessoal bastante específico, especializado, que faz esse tipo de programação. Mas esse Cray MTA tem essa característica, facilidade de programação. E o Cray HPC Cluster, o aglomerado, nós falamos aqui nos slides anteriores, aqui nesse slide, esses três, né? Processamento vetorial, multiprocessamento e cluster computers. Temos aqui um cluster computer. E aqui fala em conjunto de elementos comerciais de baixo custo, né? Interconexão rede de alta velocidade, software da Cray, e o Linux aparecendo aqui, e também o balanceamento. Nós não vamos nos aprofundar, tá bom? Estamos apenas citando e mostrando aqui como é o aspecto físico destes supercomputadores e também algumas características que nós podemos compreender com o desempenho do microprocessador, em caso aqui no gigaflops, que é a quantidade de operações em ponto flutuante que é capaz de fazer por segundo, é uma unidade de desempenho de microprocessador, o gigaflop. Classificação dos computadores paralelos. Essa classificação é uma classificação genérica de um sistema de computador e perdura até hoje, né, devido à sua simplicidade. Uma máquina ela é caracterizada nessa classificação, nós classificamos os computadores paralelos através da maneira como eles tratam os fluxos de instruções e os fluxos de dados. Nós temos instruções e dados o tempo todo envolvidos aqui. E como isso é tratado, nós temos aqui o Single Instruction, Single Data, Single Instruction, Multiple Data, o Multiple Instruction, dado simples, e esse aqui, né, que é o mais, que a gente vai abordar mais, são instruções múltiplas e múltiplos dados. Então, instruções simples, dados simples e assim sucessivamente. Vamos falar do primeiro, SISD. SISD é o primeiro, Single Instruction, ou instruções simples ou única, né? E dados únicos também, que é isso aqui. É o computador de von Neumann,
a arquitetura clássica, vamos dizer assim, dos computadores. Eu tenho um processador, eu tenho uma memória de instruções, onde as instruções estão armazenadas, e tem uma memória onde os dados estão armazenados. Essa seta representa o fluxo de instruções, e essa outra seta representa o fluxo de dados. O fluxo de instruções aqui tem uma única direção, o processador ele vai endereçando a memória e de tal forma a obter aquela instrução que ele vai executar. E nesse processo de execução da instrução, você tem a leitura de dados que estão na memória ou a escrita de dados na memória, após o processamento, por exemplo. Então, você tem aqui single instruction, tá? E single data. Queria abrir um paralelo aqui, um paralelismo, para falar sobre pipeline. Essa configuração aqui, ela explora o pipeline. E especialmente quando nós estamos pensando em um microprocessador com múltiplos núcleos. Eu tenho a possibilidade de executar as instruções em paralelo. Aqui eu estou pensando nesse caso aqui, eu estou pensando em processamento paralelo dentro do microprocessador, das formas como nós citamos logo no início dessa aula. Sem pipeline, eu tenho aqui o ciclo, completo de instrução, o primeiro ciclo de instrução, ele começa com a busca da instrução na memória, em seguida acontece a decodificação lá dentro do microprocessador, na parte lá da unidade de controle ali, a execução dessa instrução, a escrita, se houver uma escrita em memória, por exemplo, o resultado desse processamento, da execução dessa instrução, essa escrita ocorre aqui nesse ciclo. Note que eu tenho aqui embaixo o tempo. Então, isso aqui acontece ao longo do tempo, a partir de um sinal de sincronismo. Esse sinal de sincronismo ele está aplicado no microprocessador. Então, a cada ciclo, ou a cada intervalo de tempo aqui, entre nível lógico alto e nível lógico baixo aqui desse sinal, eu tenho aqui uma realização de uma busca, depois de uma decodificação, depois da execução, depois da escrita. E na sequência, apenas na sequência, se você não tem pipeline, vai ser feita a execução da segunda instrução. E aí todo o processo se repete e o tempo passa. Mas quando você coloca o pipeline na história e começa a utilizá-lo, ele começa, evidentemente, do jeito que está aqui, primeira instrução, ciclo de busca, e aqui, em relação à primeira instrução, a decodificação. Só que, em paralelo, o processador ele já vai buscar a instrução seguinte. Ele já busca a instrução seguinte. Interessante isso, né? Então, nós vemos aqui que ele já vai executar em paralelo a busca da instrução e a decodificação da instrução 2, perdão, da instrução 1, E depois ele vai fazer a decodificação da instrução 2 e a execução da instrução 1. E depois a execução da instrução 2 e a escrita da instrução 1. E aqui ele conclui o processo para a instrução 2. Ele pode fazer isso também em paralelo com 3, 4, 5 instruções. A quinta instrução aqui, atualizando 5 instruções. Isso aqui é o pipeline. Ele acontece dentro do processador devido aos núcleos que nós temos que permitem esse processamento paralelo. Vamos falar do Single Instruction Multiple Data. Tá? Então, dados múltiplos, instrução única. Então, aqui aparece o processamento vetorial. Os processadores vetoriais, onde você tem a matriz. Temos uma matriz aqui, e as matrizes elas formam um vetor. Uma matriz coluna, geralmente você tem o seu vetor. Processador, memória, processador, memória, processador, memória, processador, memória, assim sucessivamente, formando aqui uma matriz. E as instruções, elas são distribuídas. A execução da instrução é distribuída. Tá? E isso vai gerar múltiplos dados.
como esse esquema aqui mostra. Eu tenho uma instrução, então esse processador aqui tem internamente diferentes processadores formando aqui essa matriz, pode formar essa matriz, se for o caso aqui desse arranjo de processadores, formando aqui os processadores vetoriais, então eu tenho essa configuração que está aqui, essa matriz. E aqui eu tenho o processador com esse arranjo de processadores internos a esse processador. Eu tenho a leitura de uma instrução e os dados que são produzidos aqui após processamento de cada um desses processadores são armazenados nas memórias de dados correspondentes. Esse slide aqui é bastante interessante porque ele mostra a execução de uma instrução típica aqui no Single Instruction, múltiplos dados. Você tem aqui processadores vetoriais, como a gente já mencionou do slide anterior, a configuração de um processador vetorial, né? E aqui eu tenho uma instrução lá no computador de Von Neumann, né, o SISD. Nele eu teria esse for, eu teria várias giros, né? Ele faz i igual a 1, i igual a 0, faz a soma e armazena. Depois no i igual a 1, faz a soma, armazena. Depois no i igual a 2, faz a soma, armazena. No i igual a 3, faz a soma e armazena. E assim sucessivamente, né? Ele vai fazendo. Aqui não. Aqui ele simplesmente pega e faz essa soma de uma vez só. Todas as somas de i igual a 0 até i menor que n, ele faz tudo de uma vez só. Então ele joga essa instrução aqui, que é single, única instrução, o for, que diz para fazer essa soma para diferentes valores de i, e ele faz essa soma, esse processamento paralelo do tipo single instruction, multiple data. Aqui nesse desenho nós temos aqui o fluxo de instruções, aqui, certo? E aqui nós temos os dados que são resultados dos processamentos. Cada um desses dados são múltiplos, por isso é SIMD, o M de múltiplo, e os dados são armazenados aqui e correspondem, né, a essa soma. Mas vamos mudar agora. Vamos sair do SIMD e vamos para o MISD, instruções múltiplas, mais single data. Tá? Dados únicos, tá? Aqui estão dados, fluxo de dados únicos está aqui. Note que no anterior eu tenho fluxo de instruções único, tá? Fluxo de instruções únicos e múltiplos dados, resultados de processamentos em paralelo, tá? Aqui já mudou, semelhante, mas mudou. Temos aqui apenas um fluxo aqui de dados, mas de instruções eu tenho múltiplos, tá? E aqui está o processador das instruções, o conjunto de instruções correspondente, processador de instruções, o outro conjunto de instruções correspondente, e assim sucessivamente. Esse esquema aqui é semelhante ao anterior, só que agora data é um só, de duas direções, né, o dado, e agora instruções, elas vêm aqui das suas respectivas memórias de instruções. E o processamento acontece aqui em paralelo, como é o tópico da nossa aula. E só que esse tipo de aplicação, ela não é usual. Tá? Esse tipo de aplicação em computadores paralelos não acontece. Ela pode acontecer num contexto de tolerância à falha. Então, temos a figura aqui do votador. Aqui há um algoritmo aqui que vai decidir, dentre os resultados obtidos desse processamento, qual aquele que vai ser o resultado da saída do processamento. Então, eu posso ter uma sequência de instruções igual, e estamos falando em redundância, né? E o processamento e resultados que vão ter que ser iguais. Mas pode ser que um desses resultados não seja igual.
Se eu tivesse um único processamento aqui e desse um resultado errado, esse resultado errado seria o resultado utilizado. Mas aqui eu tenho 3. Se um deles der errado, os outros 2 derem igual, aqui o votador vai decidir. Esse aqui e esse aqui são iguais e esse é diferente, então a saída deve ser um desses dois que são iguais, não diferente. A probabilidade de 2 estarem errados é menor do que a de um apenas estar certo. E agora a configuração mais comum, tá? Que é múltiplas instruções e múltiplos dados. Então, multiprocessamento nos sistemas massivamente paralelos, né? E multicomputadores, sistemas distribuídos. Então, vamos voltar aqui rapidamente. Aqui no SIMD, nós falamos dos processadores vetoriais, que são muito comuns nos. Aqui no início da aula, a gente falou que processamento vetorial, a arquitetura principal dos supercomputadores. E depois falamos de multiprocessamento e de cluster computers. Aqui nós temos o nosso processamento vetorial, aqui vetores. Aqui a arquitetura de processadores tolerante a falhas, o MISD, e agora apareceu o MIMD, para multiprocessamento e multicomputadores. Múltiplas instruções e múltiplos dados. Nós temos o MIMD com memória compartilhada, temos uma memória global e os processadores eles compartilham essa memória global. No caso do MIMD com troca de mensagens, nós temos um sistema de comunicação e não temos uma memória global. Então são duas formas do MIMD, memória compartilhada e com troca de mensagens. O que é curioso aqui é o seguinte, né? Eu posso ter um processamento aqui e o resultado desse processamento armazenado aqui nessa memória. Eu tenho esse processador aqui, ele pode pegar o resultado do processamento desse primeiro aqui, ele pode buscar esse resultado aqui nessa memória global. E esse outro também pode fazer o mesmo. Então, eles têm a possibilidade, né, de ter os seus resultados de processamento armazenados aqui nessa memória global e acessíveis. Cada um deles pode ter acesso a esse resultado. Dentro da programação, né, isso é bastante relevante. Nesse caso aqui, o resultado do processamento é acessível, né, por meio de um sistema de comunicação. Eles têm um barramento aqui comum aos 3, aqui tem 3, né, mas pode ter 40, 50, né, e processadores ou computadores, e nós temos o acesso, né, aos resultados de processamento de cada um deles, acessível a cada um deles. A memória cache. Essa memória cache, vamos olhar primeiro aqui os multiprocessadores baseados, né, ou fundamentados aqui em barramento. Essa situação aqui que temos aqui, troca de mensagens, né, o barramento em comum aos 3, aos múltiplos, né, processadores, não só 3, múltiplos, né. Então temos aqui duas CPUs, uma memória compartilhada e um barramento que permite essas CPUs acessar essa memória compartilhada. Temos um barramento aqui, ó, né? Tem um barramento e aqui tem outro barramento, tá bom? Acho que é melhor assim. Memória global aqui, situação que nós temos. Aqui também temos uma memória compartilhada, temos as CPUs, mas temos o cache. Note que o cache ele fica exatamente dentro da CPU. Uma característica importante do cache é a velocidade com que o microprocessador ele consegue acessar o conteúdo do cache. É a mesma velocidade do processador. Se o processador for acessar dados de uma unidade de disco, leva um certo tempo.
maior tempo, vamos dizer assim. Se for acessar os dados de uma memória RAM, já leva um tempo menor. E se for acessar os dados do cache, tempo menor ainda. Dentro do processamento, é estratégico ter o cache, onde muitos dados que estão sendo utilizados durante o processamento são armazenados e acessados facilmente e rapidamente. A dinâmica no processo. Temos a configuração com a presença de memórias privativas, private memory. Nós temos aqui então o cache e as memórias privativas. São as três configurações de multiprocessadores. Na prática, o barramento é o gargalo do sistema. Dificuldade em manter a consistência do cache. Esse é um outro problema. Consistência do cache. Existem dentro do processamento, às vezes, uma determinada instrução produz um certo dado, né? Um resultado da execução dessa instrução. Ela é armazenada no cache e depois de um certo tempo, esse resultado ele pode não ser útil mais em nenhum momento do processamento. E ele está armazenado no cache. E é possível que isso aconteça em várias posições internas ao cache, posições de armazenamento, né, ou de memória cache. E no final disso tudo, o cache perde a consistência. Então, durante todo o processamento, os dados que estão sendo armazenados no cache precisam ser dados que vão ser utilizados durante os processamentos seguintes. Isso não é algo simples de se fazer. E o limite, né, no número de unidades centrais de processamento, e pode chegar a dezenas delas. Isso é uma realidade aqui para esses sistemas com memória cache. Aqui tem uma coisa interessante, né? O cache de memória pode armazenar cópia de parte da memória global. Bem interessante isso. Então, existem conteúdos armazenados na memória global que são muito utilizados. O sistema de processamento ele consegue identificar quais dados são mais utilizados e ele consegue pegar, ele deve, se ele identifica isso, né? Ele pega esses dados que são mais utilizados e armazena num local de um acesso mais rápido. Isso dá agilidade. Esse local de acesso mais rápido, que vai dar agilidade ao processamento, é o cache. Aqui tem um sistema de consistência. Então já existe aqui um sistema de consistência que vai trabalhar exatamente a questão da consistência do cache. Então o sistema ele vai todo o tempo verificar se um determinado dado armazenado no cache está sendo realmente muito utilizado ou não. Se não for, ele é substituído por um outro que está sendo muito utilizado. Isso acontece todo o tempo durante o processamento. Memória, o MIMD, memória compartilhada, nós temos aqui algumas. Aqui já começa a aparecer a ideia de topologia, né? Nós temos um barramento, temos o processador, a sua memória, e eles estão conectados entre si por meio de um barramento. E temos uma memória global aqui. Então, cada processador e a sua memória local, aqui memória local, ML, memória local, tá? E aqui, cada processador, sua memória local, são N deles, N processadores. Cada um deles é um processador e sua memória local, conectados no barramento e uma memória global. E eles têm acesso a essa memória global por meio desse barramento. Temos a possibilidade de utilizar, ao invés do barramento, um servidor de memória. Então, tem aqui o servidor de memória, um enlace de elevado desempenho, e a conexão é feita ponto a ponto. Então, essa característica aqui, o ponto a ponto, feita uma conexão ponto a ponto com o servidor de memória. E funciona como se fosse um switch, né? Uma chave, né? Ele vai disponibilizando os dados na medida em que vai sendo solicitado. Ele pode fazer isso com uma forma de varredura, né? Ele vai uma chave e vai comutando. Nós temos também o crossbar,
uma barra cruzada, né? Que é essa configuração aqui. A memória global pode ser conectada dessa forma, nessa barra cruzada aqui, né? E eu tenho a possibilidade de conectar, né? Eu tenho esse processador, essa memória local, conectar qualquer uma dessas memórias globais. Então, eu tenho N memórias globais, N processadores, e eu conecto, por exemplo, aqui nessa conexão, essa memória global está sendo acessada por esse processador. Já nessa outra conexão aqui, essa memória global está sendo acessada por esse outro processador. E nas chaves abertas não tem conexão. E aqui, nesse caso aqui, esse aqui. Isso ele faz durante o processamento. Esse processador pode acessar essa memória e assim sucessivamente. Tá? Pode ser até que eles acessem juntos a mesma memória. E memória distribuída com controle de integridade. Então, eu tenho isso aqui, uma memória local, uma memória distribuída e o sistema de comunicação. Tá? E essa configuração aqui permite, né, esse controle de integridade. Nós não vamos detalhar, tá? É uma figura bastante simplificada, mas a ideia é essa. Eu tenho uma memória distribuída conectada à memória local. Tá? E aqui em cima eu tenho meu processador. Então, a memória distribuída, como está aqui, ela vai ficar aqui, junto a cada um dos processadores. Tá? Então, seria uma configuração parecida com essa. Note que aqui eu tenho, né? Eu tenho uma só, uma memória só. Aqui eu tenho a memória só também. Aqui é um barramento. Aqui são conexões ponto a ponto. Aquela chave que eu mencionei, né? Switch. E aqui temos o crossbar. E aqui eu tenho a memória distribuída, essa memória aqui em cada um dos processadores conectados. E o acesso é dado e de uma forma tal que esse sistema de comunicação seja extremamente importante. Né? Esse é um desenho parecido com esse aqui. Né? Troca de mensagens, né? MI, MD, troca de mensagens. Então temos interconexão por barramento serial paralelo, né? Essa possibilidade aqui. Esse barramento pode ser serial, tá? Temos aqui uma conexão por chaveador, conexão em malha, e conexão total, ponto a ponto, e conexão em anel. Então, isso aqui já são topologias, tá? Formas de se conectar os processadores. Barramento, chaveador, uma malha, o mesh, ponto a ponto, conectado a todos, né? Cada processador é conectado aos demais, todos os demais, e a conexão em anel, né? A conexão de cada processador acontece só com os vizinhos aqui, tá? O barramento aqui deve acontecer uma certa propagação, né? O problema básico aqui é como interligar milhares de elementos processadores. Essa é a dificuldade. E questão de topologia de rede. Aqui aparecem os hipercubos, tá? É uma configuração 3D disto aqui, tá? Então, essa conexão em malha aqui, ela aparece exatamente aqui, ó. Então, esse aqui é o hipercubo clássico. Temos o hipercubo genérico, que implementa essa situação aqui com essa aqui, tá? Então, essa conexão total ponto a ponto e a conexão em malha são combinadas. Você tem isso aqui, tá? Que é bastante complexo. Temos essa configuração aqui que nós temos que permite, né, tratar dessa complexidade aqui. E o hipercubo com múltiplo acesso. É algo semelhante a isso aqui, só que com uma terceira dimensão, tá? Topologias de interconexão, né? Já tratamos um pouco sobre isso, né? São as topologias utilizadas para conectar memórias, processadores, os computadores. Então temos estrela, árvore, temos a conexão
entre todos os pontos conectados, cada ponto conectado em todos os pontos tem anel. Temos aqui esse aqui, que é a grade, e o grade torus, né? Essa configuração aqui. E, por fim, o cubo, né? E o 4D hipercubo. E, por fim, vamos falar do níveis de paralelismo, né? Execução, a forma como o trabalho é executado. Nós temos aqui uma certa hierarquia aqui, um nível de complexidade crescente. Primeiro, nós começamos com os dispositivos lógicos. Em seguida, temos as transferência de registros. Então, o que está aqui nesses dispositivos, eles vão produzir, né, uma transferência de registros, ou vão permitir, ou vão viabilizar essa transferência de registros, né? Quando eu tenho um endereçamento, eu tenho ali as portas lógicas correspondentes, e na medida em que os bits, né, correspondentes ao endereçamento, eles são ali conectados, né, a circuitos lógicos, eu tenho a viabilização, né, da transferência de registros. Essa transferência de registros aqui, esses registros são instruções ou são dados, né, são sequências de zeros e uns que constituem instruções e que constituem dados, tá? Eu tenho a execução da instrução propriamente dita, de uma instrução que está armazenada num registro, e dos dados que são utilizados na execução dessa instrução, que também estão no registro, que são acessados por meio dos dispositivos lógicos, e que é o hardware. E então eu tenho a execução de uma instrução. E eu tenho a execução da função. E aqui já entra o thread. Então a ideia aqui é eu ter um bloco de instruções. Eu tenho uma instrução apenas. Eu tenho um bloco de instruções. Esse bloco de instruções está dentro do chip. Ela acontece aqui dentro do microprocessador, aqui do chip, tá? Esse thread. Mas ele é um bloco de instruções e o sistema operacional ele vai administrar através do thread, tá? O sistema operacional administra através do thread diversos programas em paralelo. Por exemplo, o pipeline. Então, ele vai verificar quão cheio ou vai manter o pipeline cheio. Então, esse processamento paralelo do pipeline, ele é controlado, né, ele é administrado pelo thread, né, ou através do thread, administrado pelo sistema operacional através do thread. E é extremamente importante esse conceito de thread, tá? E execução de tarefa, aqui nesse caso eu tenho os sistemas distribuídos e eu já não tenho aqui meu conjunto de instruções, meu bloco de instruções aqui, ele não acontece dentro do processador, mas ele acontece entre processadores. Então eu já tenho aqui algo parecido com isso aqui, com um rack deste, tá? E aqui dentro desse rack eu tenho computadores. E cada um desses computadores tem o seu processamento. E esse processamento consiste na execução de tarefas, tasks, tá? Então o sistema aqui é um sistema distribuído. Saiu do microprocessador, tá? E aí, no caso aqui, eu juntando essas tarefas, eu vou ter o job, a execução de trabalho. É o nível mais elevado. Nesse caso, é o nível mais elevado. É o nível dos data centers. São vários racks. Então, eu tenho mais de um rack. Tem 1, 2, 3, 4, 5, N racks aqui. Tem um processamento que está acontecendo aqui dentro. Esse processamento acontece e há uma comunicação com o processamento que acontece nesse outro aqui, nesse outro, de tal forma que as instruções que estão sendo realizadas aqui levam, né, à execução de trabalho, né? Que são as unidades computacionais distintas, né? Algumas aplicações que eu falo, por exemplo, previsão do tempo. Eu tenho uma aplicação
quer obter a previsão do tempo e ele vai fazer aqui o seu job, tá? E, por sua vez, é dividido em tarefas. Então, o job é o maior, as tarefas são subconjuntos, né, do job, que a gente já mencionou, né? Falamos um pouquinho dos sistemas distribuídos, e que é o job dividido em tarefas. E essas tarefas são divididas em threads. Agora estou pensando, eu saio do nível do computador e vou no nível do processador. E esse thread, como é um bloco de instruções, né, ele é constituído por instruções, no caso aqui, cada uma delas sendo executadas aqui. A execução de instrução envolve transferência de registros, tanto o código da instrução quanto os dados envolvidos. E os dispositivos lógicos que permitem, né, que essa transferência de registros aconteça. Tá? Então, isso aqui é dos nossos níveis de paralelismo. Pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. O pipeline é um método para executar múltiplas instruções simultaneamente. Em processamento paralelo, a ideia é pegar um problema e dividir em partes e depois juntar os resultados. O que difere os computadores paralelos são as diferentes topologias. Há desafios aqui,